Nessa oitava lição do curso, Os 10 Mandamentos, vamos tentar compreender melhor o sétimo mandamento. Bem, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Vamos ver hoje o sétimo mandamento: não adulterarás. Um dos milagres das Escrituras é a sua aplicação para cada condição, cada pensamento, cada intenção e desejo da humanidade. Desde a queda do primeiro homem até o dia de hoje, um dos milagres é que ela não muda com o passar do tempo. Conhecendo o homem, Deus fez este mandamento. Ele se opõe ao adultério no coração de cada ser humano. Conhecendo o coração do homem, Deus reiterou sua posição contra a moral leviana dos casais que ainda não são casados e a falta de fidelidade do marido e da esposa. A violação do sétimo mandamento nos leva a considerar um pecado que tem destruído muitos lares, muitas famílias e vidas. Estou totalmente de acordo com o Dr. Campbell Morgan quando ele disse: não existe um assunto mais difícil de lidar do que a fidelidade, e nada exige uma exposição mais honesta e sem temor. Eu pedi a Deus para me ajudar hoje, para não ter medo e para apresentar este mandamento com graça e entendimento. Eu quero ser firme na minha opinião, na minha posição da palavra de Deus. O adultério é definido como infidelidade sexual ou uma violação do leito matrimonial. Nas Escrituras, qualquer forma lascívia, idolatria, impureza ou apostasia era considerado adultério. Uma aliança impura era considerada adultério, mesmo quando não havia relação sexual. Deus é representado no Antigo Testamento como o esposo de Israel, enquanto no Novo Testamento Jesus Cristo é o noivo da igreja redimida. Portanto, qualquer infidelidade aos votos ou qualquer pensamento ou ação que deprecia a ética cristã é chamado de adultério. Certamente a ideia relacionada ao sétimo mandamento se refere especialmente à infidelidade sexual. E esse é um dos pecados mais vis e prevalecentes dos nossos tempos. Sob a lei mosaica, ele era considerado um crime, punível com morte. Em Levítico, capítulo 20, versículo 10 diz: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. A relação sexual entre duas pessoas solteiras é chamada de fornicação. Em Efésios 5:3 diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Em 1 Tessalonicenses 4:3 nós lemos: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Apocalipse 21:8 diz: aos fornicadores a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O profeta Oséias diz que Israel é a esposa adúltera de Deus, Oséias 2:2. Desvie ela as suas prostituições da sua vida e os seus adultérios de entre os seus seios. Não podemos interpretar essas palavras com um significado de infidelidade sexual por parte dos filhos de Israel. A palavra adultério aqui se refere a objetos idólatras, e nas Escrituras a idolatria é um adultério. Quando uma pessoa é idólatra, se diz que ela é adúltera. Através do profeta Jeremias, o Senhor disse em Jeremias 13:27, já vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Nosso Senhor se referiu a esta geração como uma geração adúltera e pecadora. Marcos 8:38. A palavra adultério é usada, sem dúvidas, em um sentido mais amplo e se refere à idolatria da nação de Israel. Adultério e idolatria são sinônimos na mensagem do Senhor a Ezequiel. Em Ezequiel 23:37 diz: porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir. E quando o Senhor ressuscitou, falou ao apóstolo João em Apocalipse 14:2. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Uma aliança profana ou mundana pode ser chamada de adúltera. O apóstolo Tiago escreveu em Tiago 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras,
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em um sentido da palavra, nós violamos o 7º mandamento ao escolher amizades mundanas envolvidas em atividades mundanas. Uma última declaração feita pelo Senhor Jesus servirá nesta definição deste pecado de adultério. No Sermão da Montanha, em Mateus 5, 27 e 28, ele disse: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vemos que podemos ser culpados do pecado de adultério sem nos envolvermos no ato físico. Assim disse o Senhor Jesus em Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Podemos violar esta lei de Deus através dos pensamentos e da imaginação. Bem, vamos voltar agora ao ponto principal deste tema. O ápice da criação de Deus foram Adão e Eva. Em meio às maravilhas do Éden, Adão continua a ser a coroa e o ápice da criação de Deus. Ele é um homem, o sexo masculino. Em Gênesis 2:7 nós lemos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mas Deus não tinha terminado a sua obra. Vamos ler Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então Deus criou a mulher, em Gênesis 2, 21 a 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Vemos nas palavras de Adão, osso dos meus ossos e carne da minha carne, a unidade essencial do homem e da mulher. Havia uma semelhança entre eles, porque a mulher foi tirada da costela do homem. Mas apesar da sua semelhança, existem também diferenças. Existe graça e delicadeza na mulher que nunca foram dadas ao homem. E há virtudes e excelências no homem que não foram concedidas à mulher. O homem e a mulher, conforme Deus criou, eram o casal ideal. O casamento é uma instituição divina desde antes da queda do homem. O homem não está completo sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Aqui a raça humana difere dos anjos. Entre todas as relações humanas, não há nada tão sagrado e íntimo como o relacionamento conjugal. Gênesis 2:24 diz: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O homem e a mulher foram fisicamente unidos por Deus, portanto, ninguém, exceto Deus, pode separá-los. É uma união por toda a vida, e o voto do casamento diz: até que a morte nos separe. Em Marcos 10:9 lemos: Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Meu amigo, este mandamento foi dado por Deus para proteger a santidade do casamento. Muitos estiveram no altar do casamento ouvindo a perspectiva de Deus sobre esta instituição sagrada apenas para desertar anos depois. Quando Deus deu uma esposa para Adão, havia apenas um homem para uma mulher. Este era o ideal de Deus de um casamento perfeito. Uma esposa para um marido e nada mais. A bênção dos anos que se seguem, a harmonia no lar e o futuro da sociedade depende do ponto de vista do homem em relação a esta união indissolúvel. Até o pecado entrar na vida de Adão e Eva, a ideia de separação não havia surgido. Seu pecado foi uma violação de uma lei de Deus e isso facilitou para o homem quebrar outros mandamentos de Deus e, portanto, a consequente violação da lei matrimonial também. Os privilégios da relação sexual no casamento é apenas para ser desfrutado por casais legalmente casados. Fora do casamento seria profanar o leito matrimonial. É a isto que se refere o 7º mandamento. Mas mesmo assim, a fornicação e o adultério são pecados comuns hoje em dia. São praticados tanto pelos adultos como pelos jovens. As doenças venéreas se espalharam por toda a terra. A decência e moralidade são tão ignoradas que o percentual de nascimentos ilegítimos aumentaram muito. Uma futura geração que surge no meio dessa degeneração
só pode esperar o juízo do Deus Todo-Poderoso. A pluralidade de parceiros no casamento é uma violação do sétimo mandamento. Em Mateus 19, 3-8, os fariseus procuraram Jesus e discutiram sobre o assunto do divórcio para tentá-lo e provocá-lo. Então perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Na resposta do nosso Senhor, ele ensinou claramente que no início da criação do homem, o propósito de Deus era que nenhum poder terreno e nenhuma lei feita pelo homem separasse o que Deus uniu. Apesar do fato do pecado ter causado a queda do homem, Deus não mudou sobre este assunto. Portanto, meu amigo, a palavra de Deus nunca muda. E que fique bem compreendido que Deus nunca aprovou o divórcio. Cristo disse claramente aos fariseus que Moisés permitiu que repudiassem as suas esposas. Moisés fez isso por causa do pecado. Às vezes, Deus permite coisas que ele não permitiria se o pecado nunca tivesse sido cometido. A morte de Cristo é um exemplo disto. Por causa das suas transgressões, o homem caiu e foi separado da comunhão de Deus. Em amor e misericórdia, Deus sofreu. Ele permitiu que o seu Filho Jesus Cristo morresse na cruz para que os pecadores pudessem ser reconciliados com Deus. Em misericórdia, Deus sofreu o benefício da pessoa inocente. Em Mateus 5, 31 e 32, Jesus disse: também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ele lhes disse que por causa da dureza do coração Moisés permitiu o divórcio, mas no princípio não foi assim. Portanto, amigos, lembrem-se, o princípio não foi assim. E o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo é claro, que nenhuma pessoa divorciada se case novamente. Marcos 10, 11 e 12. Em Romanos 7, 1-3, Paulo diz: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, temos o comentário divino sobre o sétimo mandamento. Quando obedecemos o que a palavra de Deus ensina, seremos abençoados por ele. Quando Jesus falou sobre adultério, ele foi mais fundo no assunto. Ele foi além do ato físico. Mateus 5, versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O ponto principal aqui não é o pecado, não é o apetite carnal, é o coração do homem. O pecado que destrói é o pecado do coração. Quando temos Cristo em nós e rendemos nossa vontade a Ele, não vamos nos envolver nas imoralidades desta vida. 1 Coríntios 6, 20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Querido irmão em Cristo, nossos corpos pertencem a Deus e não a nós mesmos. Quero dizer aos jovens que não se casaram ainda que seus corpos não pertencem à jovem com quem você está comprometido. Querida jovem, seu corpo não pertence ao rapaz com quem você está namorando, seu corpo pertence a Deus. E se você pecar com o corpo, deve enfrentar as consequências de seu pecado. Eu não estou dizendo que o sexo é pecado, não é isso. Eu expliquei na Bíblia como Deus criou ambos os sexos, e quando Ele os criou, os colocou juntos e disse: frutificai e multiplicai-vos. A Epístola aos Hebreus deixa bem claro que o leito matrimonial é honroso. Fora do leito matrimonial você está brincando com fogo e prestará contas a Deus pelos pecados de adultério e fornicação.
Lembre-se que nós, os cristãos, temos o Espírito Santo e devemos manter nosso corpo limpo para a glória de Deus, para que Ele possa nos usar para servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Como esta verdade é importante. Estou bem ciente do fato que o que eu falei no programa de hoje não é algo popular, mas isso é ensinado claramente na Bíblia, e esta é minha responsabilidade, é minha obrigação, ensinar a verdade de Deus. Também estou ciente de que os bons cristãos que estão me ouvindo tiveram um passado infeliz. Conheço pessoas tementes a Deus que se divorciaram e casaram de novo, alguns deles antes de receber a Cristo em suas vidas. Outros se divorciaram e casaram novamente depois de ter recebido a Cristo. Também estou ciente disso e posso simpatizar com alguns desses casos. Lembro-me em especial de uma mulher de 20 anos, uma mãe de 2 filhos cujo marido não era um homem bom. Ele a traía com outra mulher e esta jovem senhora não podia continuar vivendo nesta situação. Posso me simpatizar com esta querida senhora, mas devo permanecer na palavra de Deus. Ela se divorciou do marido e, no meu modo de compreender as Escrituras, ela deve permanecer sem se casar para o resto da sua vida. Este ensinamento eu sei que não é popular, mas eu creio que é o que a Bíblia ensina. E estas são as minhas convicções baseadas na minha compreensão da palavra de Deus. Agora, eu não sou melhor do que você porque tenho um casamento feliz e bem-sucedido. Estou casado há mais de 45 anos. Não é um casamento perfeito, tivemos desentendimentos ao longo dos anos. Nem sempre concordamos em tudo, mas nós aprendemos a resolver nossas diferenças diante de Deus. Oramos a respeito e tratamos disso até sermos capazes de resolver os nossos problemas. Você também pode ter um casamento feliz.